Olá, irmãos do Gol, grupo de oração nos lares. Nesse encontro nós vamos conversar sobre oração de louvor. Se a oração de adoração é para falar sobre o ser de Deus, seus atributos, para engrandecer a Deus, que consiste então a oração de louvor? Oração de louvor nós vamos falar sobre os feitos de Deus. Então vamos falar sobre aquilo que Deus faz, as suas obras, os seus magníficos feitos. E a Bíblia é cheia de orações de louvor também para instruir a gente, para falar sobre isso. Então, estamos aqui nesse encontro, nesse podcast, para falar sobre oração de louvor. Reverendo Alexandre, Reverendo Paulo aqui, compondo essa mesa para a gente poder conversar sobre esse tema. E eu queria provocar através de uma oração de Davi. Quando nós falamos sobre oração de adoração, eu li um texto de 1 Crônicas, capítulo 29, que é uma oração de Davi, mas na sequência, Davi sai da adoração e passa a fazer uma oração de louvor. 1 Crônicas 29, 12 e 13. Ele diz assim: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Então, olha que interessante, não tem uma fronteira muito bem definida, né, Rev? Não tem uma fronteira assim, que a gente vai mecanicamente orar. Na verdade, uma coisa faz a transição para outra. Então, essa é a ideia que a gente queria debater aqui nesse nosso encontro. Exatamente. Olá, queridos irmãos, bênção ter vocês aí reunidos para mais um dia elevar a Deus em oração. E agora, oração de louvor. Como o reverendo Marcelo colocou, a oração, ela se mistura. Você vai ter oração de adoração e de repente você já está louvando, mas é importante a gente definir. Adoramos a Deus por quem Ele é, louvamos a Deus pelo que Ele faz. E isso precisa ser repetido na sua mente o tempo todo, para que você possa louvar a Deus elogiando, né? Fazer elogios a Deus pelas obras dele. E essas obras, elas variam. Você pode louvar a Deus pelas obras da criação. Numa cidade como a nossa, nós temos muitas fontes inspiradoras para louvarmos ao Senhor, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra. Estávamos vindo agora para esse podcast gravar e você, no Jardim Botânico, consegue ter uma imagem linda ali da montanha, das palmeiras e observar tudo isso, não só pela beleza em si, mas entender que o construtor de toda essa maravilha tem nome. O nome dele é Deus. E você louvá-lo por aquilo que ele faz, pela natureza. Louvá-lo por aquilo que ele faz na sua vida. Maravilha. Eu acredito, reverendo Paulo, que louvar a Deus é trazer à memória e até uma forma da gente armazenar na mente o quanto Deus tem nos abençoado. E muito, né? E muito. Então, o preparar-se de manhã diante do espelho é o momento de louvar não a sua imagem, mas o seu Criador, né? Talvez aí a glória tem que ser... Eu acho que até a autoestima da pessoa muda, né? Porque você é obra do Senhor, querido irmão, querida irmã. Ele mandou bem. Mas os autores bíblicos fizeram isso meio que rememorando a história, né? Os grandes feitos de Deus sempre foram trazidos para os salmos, né? Os salmos belíssimos, né? 105, 104, 105, 106 ali, né? Eles relembram a história. Estevão faz isso diante de ser apedrejado, né? Com uma visão da glória de Deus, ele relembra, ele reconta a história. Isso é maravilhoso. Ter em mente os grandes atos de Deus na história do seu povo, mas também na minha vida. Deus, a minha vida é marca, o teatro da glória de Deus, o mundo inteiro, mas a minha vida, a minha história conta que meu Deus sempre esteve comigo e a sua mão nos conduziu, nos abençoou, nos protegeu, e a maior das graças de Deus é a redenção, né? É a obra redentora de Cristo Jesus. Como não adorar, como não celebrar, como não louvar os seus atos preciosos, né? É verdade, e a oração de louvor lembra a gente que Deus intervém na história. Amém. Isso é importante. Nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus não está longe, não está ausente. A vida não está acontecendo de forma aleatória. Ele não deu corda no mundo e largou as coisas por aí. Não, ele intervém na história. E como ele intervém na história, nós podemos louvá-lo pelas suas obras. Tem uma música, um hino antigo que fala isso, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de suas mãos. Céu azul. Então ele vai cantando, a minha alma canta a ti, a minha alma ora a ti, Senhor.
quão grande és tu. O Senhor é grande. O salmista lá, o Salmo de Moisés, Salmo 92, diz: quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Gente, nosso coração tem que se encher de louvor, de atitude de oração, sabe? Às vezes a gente é tentado a murmurar, né? Então, no momento da tentação da murmuração, vamos substituir nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa mente, a lembrança dos feitos de Deus. Então, Moisés fala nesse Salmo 92, e no Apocalipse, né, de João, na visão do céu que ele tem, ele canta o cântico de Moisés, que é uma oração. Então ele vai repetir isso: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então é uma forma da gente manifestar o louvor a Deus. Louvor não é só na hora dos cânticos. Louvor é também uma atitude de oração, um tempo de oração que nós passamos na presença dele. Eu acho que a nossa teologia reformada, que enfatiza tanto a soberania de Deus, ela estabelece um fundamento para uma vida de louvor. Quando eu afirmo que o nosso Deus, o meu Deus, é um Deus soberano que governa sobre tudo e sobre todos, é um Deus providente, quando pensamos na teologia da providência, né, o Deus que ele organiza os mínimos detalhes da nossa vida, nós não temos como evitar uma vida de oração de louvor. Eu acho que até o texto que Paulo usa, né, orai sem cessar, tem muito a ver com isso. Com certeza. Eu vou me alimentar. O alimento ali que está no prato, ele é fruto do amor de Deus. Eu louvo, eu elogio ao Senhor pela comida. Né? Você sai para trabalhar com saúde, sem nenhuma dor, seu corpo está sem dor. Isso é manifestação da bondade de Deus. Enfim, se nós começarmos a pensar, como você colocou, reverendo Marcelo, existem algumas inflamações que podem surgir na nossa vida que nos levam a uma vida de reclamação. E corremos um risco enorme de nos atentarmos só para esses pontos inflamados, que também devem ser motivos de oração de louvor. Paulo orava, agradecia a Deus pelas provações, porque se nós cremos num Deus soberano, ele tem um propósito até na provação. Sim. Né? Então, louvar ao Senhor o tempo todo é manter a consciência de que ele cuida de mim em todas as circunstâncias. Então, o nosso coração, ele precisa, se ele tem uma oração para transbordar, é uma oração de louvor, associada à oração de adoração. O louvor e a adoração caminham juntos nesse reconhecimento de que até mesmo as dificuldades contribuem para a glória de Deus, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? O chavão. Tudo posso sofrer necessidades, eu posso enfrentar as lutas que for. Eu aprendi, Paulo vai dizer, adaptar no grego, né? Eu sei lidar com tudo isso, porque em todo esse tempo eu tributo glória a esse Deus, como gratidão, porque ele conduz, ele está perto, ele está junto. O que vem na minha mente agora é quando ficamos adultos, o quanto nós agradecemos aos nossos pais pelas repreensões que tivemos nas fases anteriores, na infância, na adolescência, que talvez lá no momento nós não tínhamos condições de agradecer, de elogiar os nossos pais por aquilo. E hoje, você, depois que atinge uma determinada idade, você olha para o retrovisor da sua vida e você louva os seus pais, você elogia os seus pais, porque em algumas circunstâncias eles não te deram o que você queria, eles te repreenderam, eles privaram você e foi para o seu bem. E acho que a relação com Deus, ela funciona da mesma forma, né? Deus às vezes nos priva de coisas que a gente não está entendendo, mas a gente tem que aprender a elogiá-lo, porque certamente ele está permitindo as circunstâncias adversas porque ele tem um propósito, que é nos tornar mais semelhantes ao seu filho. Verdade. E falando em teologia, né, nós temos uma teologia interessante na visão reformada, que é a graça comum. A graça salvadora e a graça comum. Então, também louvamos a Deus pelas ações dele, pelas obras dele no mundo, refreando o pecado, desenvolvendo bênçãos, né, que são usufruídas por pessoas todos. Fora da igreja. Exatamente. Então você vai fazer uma consulta no médico. Ateu. Independente se o médico é crente ou ateu, o que ele seja, Glória a Deus por sua você vida, vai irmão. louvar a Deus pela vida daquele instrumento de Deus para te ajudar, para te curar, para te tratar. Então, por isso que é importante a gente ter uma boa teologia. Uma boa teologia nos leva a uma boa vida prática. Então, a ortodoxia tem que levar, né, para ortopraxia, né? Tem que ter uma conexão
Que leva a doxologia. Exatamente, que adoração e louvor. Então, você louva a Deus, Senhor, obrigado. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor deu sabedoria, deu condições, deu meios, né? Então, tudo. Né? Quando Paulo fala em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, uma lembrança de que nós devemos louvar a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, confiando que a nossa vida está nas mãos dEle. Amém. Então, nós podemos descansar nele com essa atitude de louvor na nossa oração. Me veio aqui à mente uma coisa que os nossos pais também nos ensinam, é a sermos gratos às pessoas. Sim. Fala obrigado. Né? Eu acho que deveríamos inserir isso de maneira intencional nas nossas práticas. Se você vai no supermercado, tem o caixa ali, agradeça ao caixa pelo atendimento, mas louve a Deus também pela vida dele. É você associar a gratidão às pessoas, que é um dever nosso sermos gratos por reconhecimento e um dever porque elas estão sendo usadas por Deus para nos abençoar. Então eu louvo ao Senhor e eu agradeço a pessoa. Né? Uma coisa está conectada à outra na vida prática. Nós podemos intencionalmente inserir esses elementos na nossa espiritualidade no dia a dia. Verdade, no cotidiano. Queria usar aqui uma referência da Confissão de Fé de Westminster, né? No Catecismo Maior, perdão, que é a oração. Pergunta 178. O que é oração? Oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus. Olha que definição precisa. Em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito. E com a confissão dos nossos pecados, que vai ser tema de outro momento aí, e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Um grato reconhecimento de suas misericórdias. Então, oração, em síntese, né, nessa definição aqui do Catecismo Maior de Westminster, implica louvor, implica gratidão, manifestação da nossa gratidão por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e também a nossa confiança naquilo que Ele vai fazer. Amém? Bênção. Vamos botar em prática, então? Eu acho que tá na hora, agora né? é o momento. Agora é o momento de você fazer aí no grupo de oração, nos lares, o tempo de oração de louvor. Enumere na sua mente, se tiver aí você tiver condições de anotar no seu celular, os vários motivos pelos quais você tem que louvar ao Senhor, e não só ali, agora, na reunião, mas no dia a dia na vida. Exercite a oração de louvor ao nosso Deus. Não é isso, reverendo Marcelo? Vamos lá, vamos para a prática agora. Amém. Deus abençoe vocês.